Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, vocês já ouviram pessoas que têm frases bonitas, sabedorias na ponta da língua, mas que nunca seguiu o que fala? Tem muita gente declamando frases bonitas de escritores, de budistas, pensadores, filósofos, mas que nunca seguem. Conselhos sábios ou sabedoria parece ser somente frases inteligentes que nós compartilhamos uns com os outros. Frases maravilhosas são ditas, mostrando o nosso conhecimento, mas não fazem nenhum efeito na nossa vida porque não seguimos, apenas falamos ou apenas ouvimos. Assim também é a palavra de Deus. Muitos falam e não seguem. Muitos ouvem e não ligam. Hoje nós vamos falar sobre o prudente e o insensato. O texto está em Mateus 7, 24 a 29. A palavra de Deus diz assim: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como mestres da lei. Alguma vez, qualquer pessoa já ouviu a palavra de Deus que não seja para ajudar, para socorrer e orientar? Tenho certeza que não. Alguns ouvem e não seguem. Tem gente que não quer nem ouvir. O versículo inicial diz: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Apenas ouvir as palavras de Deus não significa muita coisa para o ouvinte. É claro que a palavra diz assim: a fé vem pelo ouvir, mas ouvir apenas a palavra de Deus não transforma nenhuma pessoa. Apenas ouvindo não significa que nós aceitamos. Mas quem ouve e as pratica é diferente. Quem ouve e as pratica está informando a Deus e a quem quer que seja que aceita as palavras de Cristo. No mundo espiritual, onde poucos veem ou sentem, é travada uma batalha por nossa vida. Quando ouvimos e praticamos, autorizamos os anjos de Deus a lutarem por nós. Como diz o Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando apenas ouvimos e não aceitamos a palavra, nós não autorizamos o anjo do Senhor a acampar ao nosso redor. A nossa vida é a nossa casa e a rocha é o Senhor. Todos os dias, queridos, a nossa casa, a nossa vida precisa de proteção e a prática da palavra de Deus é a entrega da nossa casa, da nossa vida nas mãos protetoras do Senhor. Quem ouve as palavras de Deus e as pratica é um homem que aceita a bênção de Deus sobre a sua vida e é chamado por Deus de sábio e prudente. 25. Caiu a casa, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. O cair da chuva, o transbordar do rio, o soprar dos ventos é uma simbologia como força do mundo contra o servo de Deus. Construir a sua casa, a sua vida, sobre o alicerce da palavra de Deus, informa
que Deus estará conosco para enfrentar essas batalhas. A chuva, o transbordar do rio e o soprar dos ventos significam batalhas e provações, mas que a vida do cristão, não seria abalada porque estava construída sobre a rocha que era o próprio Cristo. O mundo está cheio de pecado. O mundo está cheio de transgressões, de sujeira espiritual. Somente com Cristo poderemos ver e vencer. Ela será atacada, sem dúvida, mas resistirá porque é defendida pelo Senhor. Versículo 26 diz assim: mas quem ouve a estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Se nós sabemos como proteger a nossa vida dos ataques do mundo e não fazemos, somos chamados de insensatos. É chamado de insensato porque edificou ou construiu a sua vida em alicerces que não dão equilíbrio, que não dão sustentação. Ouvir apenas não resolve. Ouvir apenas não protege. Apenas ouvir e não praticar é como nós falamos. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não faz efeito na nossa vida. Nós fazemos testes em tudo que vemos ou compramos, mas na palavra de Deus não é assim. Nós apenas saberemos que um detergente é bom se nós usarmos. Saberemos que um carro é bom se nós dirigirmos. Saberemos que uma pasta de dente é boa se escovarmos, mas na palavra de Deus não queremos fazer a prova. 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando vierem os problemas, as batalhas e as provações, a nossa vida, a nossa casa será abalada. Muita gente quer lutar com suas próprias forças e conhecimento, em uma batalha que só quem tem as armas adequadas para a vitória é Jesus Cristo, porque é uma batalha espiritual. E Deus informa, será grande a nossa queda. 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seus ensinos, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Ele ensinava porque vivia, e não como mestres da lei, que tinham apenas na ponta da língua decorada. A autoridade de Jesus não se baseia em tradições ou sistemas, mas na sua própria pessoa. Todos viam que Jesus vivia e praticava o que estava ensinando. Os mestres da lei citavam mestres do passado e ensinavam a teoria, mas não seguia. Jesus citava a si mesmo e a seu Pai, e provava para todos o que estava ensinando. O que é que nós somos? Ouvintes ou praticantes? Onde está firmada a nossa vida? Na areia ou na rocha? Nas tradições do mundo ou nos ensinamentos de Deus? Quando vierem os problemas e as diversidades, vamos cair ou ficar de pé diante de Jesus Cristo? Nós somos prudentes ou insensatos? Queridos, maravilhem-se com a palavra de Deus através daquele que viveu a palavra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.